Conforme o dicionário, um dos significados da palavra gênio é o conjunto dos traços psíquicos e fisiológicos que moldam o temperamento e o humor de cada pessoa. Um colega meu, casado, e era um casal muito simpático, todos admiravam, sabe aquele casal que todo mundo achava que sim, um foi feito para o outro. E um dia eu soube que eles tinham se separado. Naturalmente vem aquela, puxa, que pena, né? Quando eu vi, falei com ele, perguntei, né? Mas o que houve? Qual foi o motivo? E ele falou assim, incompatibilidade de gênios. Eu acho até que essa era a expressão que constava da peça jurídica, que descrevia o motivo e justificava a separação, né? Entre aspas. Né? Eu fiquei refletindo sobre aquela situação. Duas pessoas de naturezas diferentes, masculino e feminino, que foram educadas em estados diferentes, cidades diferentes, com valores diferentes, estudaram em escolas diferentes, normalmente com professores e amigos diferentes. O óbvio é que tenham traços psíquicos e fisiológicos que moldaram temperamento e humor diferentes, conforme o conceito de gênio que consta do dicionário. Com gênios formados em contextos tão diferentes, eles poderiam ser compatíveis? Sim. Eles poderiam ser incompatíveis? A possibilidade era grande. Quando há afinidades, a compatibilidade é favorecida. No caso das diferenças acentuadas, para se alcançar a compatibilidade, é necessário um esforço maior. Mas o que se compreende desse esforço? Como tornar compatível algo que sugere uma incompatibilidade? Com o estudo da logosofia, eu descobri que eu tenho um mundo interno. Um mundo que compreende meus pensamentos, minhas ideias, as faculdades mentais, emoções, sentimentos, faculdades sensíveis, um espírito. Nesse processo de convivência, eu destaco os pensamentos e sentimentos. O amor, o afeto, a gratidão, a alegria eram sentimentos que seguramente estavam pujantes no momento do namoro, noivado e do casamento, quando fizeram juras eternas. Nesse momento, o sentimento era uma força que favorecia a compatibilidade e inibia a incompatibilidade. Havia também os pensamentos. E aqui cabe uma observação. Segundo a logosofia, esses são entidades psicológicas animadas que possuem vida própria e que podem passar de uma mente para outra. Como assim? Passar de uma mente para outra? Bom, isso fica para uma outra oportunidade, né? Neste momento, eu quero destacar que existe um conjunto de pensamentos que são deficiências psicológicas. São pensamentos negativos, enquistados na mente que exerce forte pressão sobre a vontade do ser, induzindo a satisfazer seu insaciável apetite psíquico. Ou seja, ainda que a vontade seja querer o bem, a alegria, a felicidade de um ser, esse querer é eclipsado pela intolerância, uma deficiência, ou outra, a impaciência, a irritabilidade, a rigidez, ou outra dentre 44 deficiências que são nomeadas num livro que se chama Deficiências e Propensões do Ser Humano. Essas deficiências se instalam na mente e determinam as ações do ser. O querer o bem, a alegria, a felicidade do outro se desfaz e o sentimento de amor, afeto, gratidão é eclipsado, dando lugar àquela deficiência. Voltando ao casal admirado e que falei no início, entendo que foi isso que aconteceu. Os momentos, os detalhes, as pequenas dificuldades, as rusgas do dia a dia, na convivência diária e próxima, comprometeram o sentimento e foram responsáveis pelo fim daquele relacionamento tão bonito. Em outra oportunidade, conversando com uma colega do trabalho, ela mencionou que estava se separando. E ela disse que era impossível permanecer com o marido. E deu alguns motivos, que segundo ela eram inadmissíveis. Ela disse que ele queria dormir de janela aberta e ela morria de frio. Ouvia som muito alto, parecia que era surdo, como incomodava.
Ele apertava a pasta de dente sempre pelo meio, deixando-a toda bagunçada. Quando ele acordava, o lençol na parte que ele dormia ficava todo bagunçado, amarrotado, um horror. Tudo isso era visível, mas eu percebi o invisível que ela não enxergava. Esse invisível eram os pensamentos sufocando os sentimentos até a sua extinção. Com os estudos de logosofia, eu e minha esposa temos empreendido esforços no sentido de manter presentes, ativos, pujantes os sentimentos e debilitar as deficiências que teimam em sufocá-los. Isso tem nos permitido superar deficiências e favorecer em alto grau o casamento. Ainda é um desafio e sempre uma oportunidade de superação, de ser mais tolerante, mais paciente, mais flexível. Cada um de nós está construindo um ser humano melhor, um marido, uma esposa melhor, mas também um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha melhor, um profissional melhor.